Olá, gente, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos aí à aula de número 15. Vamos ver aí o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, seja em Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, dentre outras, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. O detalhamento é bem menor, não é isso? Vamos falar sobre o mundo bipolar e a nova ordem multipolar. Tudo bem? Vamos lá para a aula. Então, gente, bipolar, multipolar, unimultipolar. Nós vamos falar sobre essas ordens mundiais aí e vamos ver um pouco da história e em que ponto dessa história nós estamos agora. Tudo bem? Vamos começar então falando sobre o que é uma ordem geopolítica mundial. Vamos observar. Então, gente, ordem geopolítica mundial é um termo utilizado para representar as relações de poder e equilíbrio de forças que marcam uma determinada época, né? Então, é a correlação de forças no plano internacional e dela depende o equilíbrio mundial de poder entre os estados nacionais. As ordens mundiais, né? Então, ao longo aí da nossa história, nós tivemos diferentes momentos e diferentes ordens mundiais. No último século, nós tivemos pelo menos 3 ordens geopolíticas mundiais. A primeira ordem, que foi lá no início do século XX, né? Então lá no início dos 1900, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, a ordem mundial era multipolar. Por que multi? Multi de várias, né? De múltiplas. Isso quer dizer que existiam, então, diferentes potências que estavam aí dividindo, né, essas hegemonias aí ao redor do globo. Então, nós tínhamos lá Alemanha, Reino Unido, o Japão, Estados Unidos e Rússia, para dar alguns exemplos. E realmente essas eram as mais potentes, né, eram as potências mundiais até este momento. Então, nós estamos vendo aqui os Estados Unidos, não é isso? Reino Unido, Alemanha, Rússia, Japão, e aí os seus respectivos locais, né? Suas localizações aí no mapa mundial. Logo depois disso, continuando a história, nós tivemos a segunda ordem. E a segunda ordem foi a partir de 1945, tá? A ordem mundial existente antes da Segunda Guerra Mundial desmoronou completamente. Então nós tínhamos lá aquela ordem multipolar, né, com aquelas potências que nós vimos aqui na cartela anterior, e isso tudo caiu por terra depois da Segunda Guerra Mundial. Os impérios coloniais das potências europeias, pouco a pouco, foram ruindo. Além disso, os países europeus sofreram perdas enormes e ficaram muito devastados com a guerra. Eu gostaria de lembrar vocês que na guerra nós tivemos lá vários países envolvidos, não é isso? E aquelas potências que nós tínhamos aqui relacionado, elas acabaram se juntando por né, optaram por um ou por outro lado da guerra, e daí, dependendo lá dos resultados, elas iam sendo beneficiadas ou prejudicadas, né? Isso em ambiente de guerra. Vamos continuar aqui com a história. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, somente 2 potências se destacaram, tá? E essas potências eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então emergiram aí nos Estados Unidos a atividade industrial, né, que se desenvolveu muito, e além disso o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos,
passou a ser a moeda mais usada no comércio internacional, em substituição da moeda inglesa. Mais um detalhe interessante aqui que a gente não pode perder de vista é que, além dos Estados Unidos terem se destacado como uma das potências, uma das maiores potências, das duas maiores potências, depois da Segunda Guerra Mundial, a moeda dos Estados Unidos também influenciou muito, né, nas transações internacionais que envolviam capital. Vamos falar um pouco sobre a União Soviética, que foi a outra das superpotências que se destacaram, que por sua vez, apesar de ter sofrido violentas perdas, né, porque no final da história, no resultado final, o eixo foi declarado perdedor, terminou a guerra com seu exército fortalecido. Então, apesar de ter perdido, durante a guerra ela reforçou muito o seu lado bélico, né? E aí, naquela época, o exército da União Soviética era considerado o mais poderoso do mundo. E acabou lá controlando quase a metade do continente europeu. Muito bem. Então, o que é ordem bipolar? A ordem bipolar, então, é exatamente aquela ordem geopolítica controlada por duas potências, tá? E aí essas duas potências que saíram lá, as duas que saíram destacadas depois do final da Segunda Guerra Mundial, elas obviamente passaram a disputar para ver quem que era a principal potência que iria a partir dali dominar o mundo, tá? E aí existem vários tipos de dominação, né? Nós vamos ver aqui. Então, Estados Unidos e União Soviética representavam sistemas políticos e econômicos antagônicos, ou seja, eles tinham proposta, cada um tinha a sua, né, que eram muito diferentes. Então, eles formaram dois grandes blocos lutando aí pela sua influência. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, enquanto que a União Soviética liderava o bloco socialista. E aí a gente sabe quais são as diferenças entre capitalismo e socialismo, que já vimos aí várias vezes, não é isso? Então, essa briga pela hegemonia causou uma tensão muito grande em todo o planeta, porque todo o planeta observava lá aquele conflito velado que existia entre essas duas grandes potências. Estados Unidos capitalista de um lado, União Soviética socialista do outro. E aí toda essa tensão acabou se tornando famosa e chamada de Guerra Fria. Vamos aos dados da Guerra Fria. Bom, aqui você já vê por essa imagem que nós temos um espião, né, atrás aqui de uma persiana, está vigiando alguém, está ouvindo alguém ali, um espião, de fato. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria consistiu numa grande rivalidade, vejam só os detalhes, rivalidade política, ideológica e econômica, tá? Ela tinha esses três aspectos. Entre as duas superpotências, numa disputa pela hegemonia do controle mundial. A isso equivale dizer que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética queriam que o seu sistema, o sistema que cada uma delas representava, se tornasse hegemônico no planeta. Vamos adiante aqui. Todavia, apesar de toda essa confusão, apesar de toda a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, não é isso? Que defendiam aí cada uma a expansão do seu sistema econômico, como nós dissemos, Estados Unidos com capitalismo, União Soviética com socialismo, eles sempre estavam tentando se afirmar como superior um do outro, ok? E aí, gente, essa guerra ali, essa disputa que o mundo todo acompanhava, ocasionou uma corrida armamentista e espacial. Vejam só, então, que durante o período da Guerra Fria, nós tivemos ali uma série de questões que foram evoluindo.
tanto no campo espacial quanto no campo armamentista. E aí no campo espacial, nós tivemos aí várias evoluções que ajudaram muito a população da Terra depois, né, com o que veio dessa corrida. Mas no campo armamentista, armas não têm outra função que não seja fazer o mal, né, a violência. Vamos ver aqui alguns dados sobre essas corridas. Observem aqui uma ogiva nuclear, não é isso? E os Estados Unidos brigando aqui com a Rússia. E aí, gente, naquela época da Guerra Fria, um dos maiores terrores era exatamente a deflagração aí de uma guerra nuclear. Então, Estados Unidos e Rússia tentavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, tá? Como forma de ameaçar o inimigo. Na verdade, os Estados Unidos conseguiram primeiro, usaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, mas depois ficaram sabendo, através de seus serviços de inteligência, que a Rússia também tinha implementado a sua arma nuclear. Então eles foram incrementando seus arsenais e desenvolvendo equipamentos militares e nucleares. Então vejam só, apesar de não haver um conflito direto, e por isso ser chamado de Guerra Fria, né, como se fosse uma relação fria, um dando gelo no outro, eles faziam com que a população mundial assistisse à disputa deles, tanto na corrida armamentista quanto na corrida espacial. E aí a corrida espacial também rendeu bastante ibope para todos os lados, para os dois lados, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sobre a corrida espacial. A corrida espacial consistiu no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de ir e voltar ao espaço, tá? E aí tem alguns passos que foram importantes aí nessa corrida espacial. Por exemplo, ela iniciou em 1957 com o Sputnik, que foi um satélite artificial lançado pelos soviéticos. Seguido disso, houve o envio do primeiro ser vivo ao espaço, também pelos soviéticos, e foi uma cachorrinha chamada Laika, né, que vocês conhecem a história. Depois disso, em 1958, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite artificial. Em 1961, ocorre o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, que inclusive foi aquele astronauta chamado Yuri Gagarin, da União Soviética, né, como está aqui. Então ele disse lá do espaço, né, a Terra é azul, ficou muito famoso isso. Ainda em 1961, os Estados Unidos da América fizeram também um voo tripulado no espaço, com um astronauta chamado Alan Bartlett, não é isso? Em 1966, a Rússia realizou o primeiro pouso em outro mundo, que foi na Lua. E em 1969, os norte-americanos mandaram os primeiros humanos para a Lua. E aí Neil Armstrong foi o primeiro de todos os seres humanos a pisar na Lua. Depois dele, somente outro, também nesta mesma viagem espacial à Lua, somente outro dos 3 astronautas lá que compunham a aeronave americana pisaram na Lua. Então o que acontece, gente? Nessa guerra aí entre Estados Unidos e União Soviética, nós tínhamos a famosa ordem bipolar, que ela dividiu o mundo, efetivamente, em bloco capitalista e bloco socialista. Volto a dizer, capitalista pelos Estados Unidos da América, socialista pela União Soviética. E aí nós tivemos uma divisão da Europa, não é isso? Porque as duas potências estavam dividindo o mundo e a Europa ficou dividida. A gente vai dar uma olhadinha aqui nessa divisão. Em 1949, como consequência da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, os países da Europa alinharam-se nos 2 blocos rivais, ficando uma parte para a Europa Ocidental, capitalista, sob influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, a leste então, né, socialista, sob a influência da
União Soviética. Nesse mesmo ano, o território alemão, ainda ocupado pelos vencedores do conflito mundial, foi dividido em 2 novos estados. A República Federal da Alemanha, que era a RFA, ou Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, que era a RDA, ou Alemanha Oriental Socialista. Ok? Vamos adiante aqui. O que aconteceu, gente, nessa divisão? Nós tivemos o que foi um dos maiores símbolos dessa divisão entre mundo oriental e mundo ocidental, ou mundo capitalista e mundo socialista, que foi isso aqui que vocês estão vendo, o Muro de Berlim. Aqui, atrás de mim, está o Muro de Berlim. Esta é uma foto do muro original, sem aquele monte de grafites, né? Então ele foi assim instalado em grandes blocos. E depois esse muro tombou. Vamos dar uma olhada aí no VT. Em 13 de agosto de 1961, o governo da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, começou a construir um muro de arame farpado para separar a Berlim Ocidental da Oriental. Oficialmente, o objetivo era manter os habitantes da parte pertencente à República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, fora da sua área de domínio e assim evitar que fascistas tentassem sabotar o lado comunista. No entanto, era sobretudo com o grande número de moradores de Berlim Oriental, que diariamente se mudava para a parte capitalista, que os comunistas queriam acabar. Oficialmente chamado de Muro de Proteção Antifascista, a barreira tinha 66,5 quilômetros de extensão, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas e 300 foram presas. Mas ainda assim, 5.000 pessoas atravessaram de Berlim Oriental para Berlim Ocidental ao longo dos 28 anos em que o muro dividiu a cidade. Então, vejam só o tamanho, né, do que simbolizou esse Muro de Berlim, não é isso? Ele foi enorme, foi um dos primeiros muros aí que dividiram, né, nações, dividiram ideologias, dividiram lados políticos, etc. E aí isso foi realmente muito marcante naquela época aí da divisão bipolar do mundo. Mas então vamos continuar aqui. A crise do mundo bipolar e o fim da Guerra Fria. O que aconteceu lá em determinado momento, gente? O mundo bipolar, dividido somente em 2 nações, no caso, Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, entrou em colapso no final da década de 80, tá? Principalmente entre os anos de 1989 e 1991. Então, vocês já viram em outras aulas que nesse período aqui aconteceram muitas mudanças nessa guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Vocês devem se lembrar, obviamente, lá do Gorbachev, né, que foi um dos ministros, um dos presidentes da União Soviética, que tentou lá, a partir de algumas iniciativas, ver se consertava ali aquela questão e incluía ali, né, se juntava aos Estados Unidos para que o mundo saísse daquele imbróglio, né, daquela confusão toda que estava formada pela bipolaridade. Um dos símbolos do fim da Guerra Fria foi exatamente a queda do Muro de Berlim, né, que nós vimos aí nas imagens como que ele se estruturava. Se você procurar informações na internet, você vai ver cenas assim de arrepiar o cabelo das pessoas lá que durante o período da divisão da Alemanha em oriental e ocidental tentavam fugir de um lado para o outro, né? Tem uma cena muito famosa lá de um soldado que estava de um dos lados, ele abandona o seu fuzil e corre ali por sobre aquelas camadas e camadas de arame farpado para atravessar de um lado para o outro. Se você for mais a fundo nessa história, você vai ver que várias tentativas ocorreram de pessoas passarem de um lado para o outro desse muro, tá? Porque realmente um dos lados ficou muito prejudicado. E aí, do ponto de vista do que a gente conhece hoje sobre abastecimento, sobre você ir num supermercado,
conseguir comprar lá 1 quilo de carne, ir numa padaria, comprar pão, um dos lados aí da Alemanha ficou numa situação bastante complicada, tá? E aí as pessoas, lógico, tentavam passar de um lado para o outro. O lado capitalista era de uma forma, por assim dizer, melhor abastecido, não é isso? Então nós tínhamos lá uma economia que estava melhor regulada, alinhada ao processo capitalista, e aí nós tínhamos uma oferta maior lá de bens, de serviços, de produtos, né, para compra, para venda, trabalho e etc. Tudo bem? O colapso do mundo bipolar foi resultado principalmente de 2 fatores conjugados. Um deles foi o esgotamento das economias planificadas. E essas economias planificadas, elas diziam respeito ao quê? A forma como o Oriente tratava a sua economia. Então, diferente da economia capitalista, a economia planificada, ou as economias planificadas, que não era somente ali na Berlim Oriental e Ocidental, ela era bastante complicada e acabou entrando em esgotamento. Foi isso, inclusive, que a gente comentou agora há pouco, que aqui nessa época o Gorbachev, lá na União Soviética, tentou, né, arrumar, por assim dizer. Se você não viu ainda essa parte, você vai ver numa dessas aulas aí da geografia e você vai entender perfeitamente. O outro fator foi o surgimento de novos polos de poder. Então, nós começamos a sair somente da mão de somente 2 lados, né? Saímos da bipolaridade, onde haviam 2 potências disputando a hegemonia no mundo, seja ela política, ideológica ou econômica, e passamos aí a ter outras nações que também se destacaram. Então aí nós tivemos o surgimento da União Europeia, começando lá com o Benelux, lembra da história que a gente estava falando dos blocos econômicos? Depois isso aqui evoluiu, o Benelux evoluiu, né, que era Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, o Netherlands é Holanda. Então, a partir dali, nós evoluímos para a CEE, a Comunidade da Europa, né? E depois chegamos à União Europeia na história. Também se destacou, passou a se destacar o Japão, que era um dos países, inclusive, que mais avidamente se envolveu na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pode dizer que, mais recentemente, a China está nesse jogo, não é isso? Então nós saímos lá daquela questão de somente 2 países estarem buscando essa hegemonia no mundo para outros países, outras economias, outras ideologias, outros cenários políticos, tudo bem? E aí surgiu uma nova ordem mundial a partir disso. Vamos ver aqui. O que foi essa nova ordem mundial? Aquele murão ali que vocês viram atrás de mim, que vocês assistiram ali a história, caiu em 1989. E aí, com isso, ocorreu o esfacelamento da União Soviética, logo lá em 1991, menos de 2 anos depois. Aqui parecem 2 anos, mas foi em menos de 2 anos que isso aconteceu. O mundo se viu, então, a partir daí, a partir do momento em que caíram os principais símbolos, né, daquilo que ocorria, que era a Guerra Fria, que era um mundo bipolar, o mundo se viu diante de uma nova configuração política, tá? Tanto política, quanto econômica, quanto ideológica, né, como nós vimos lá em outra cartela. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo mundo. Então é muito parecido com o que nós estamos vendo hoje, né? A gente estava vendo aí outras aulas em que se fala sobre o processo de globalização e a gente vê o quanto que o American Way of Life atinge aí vários lugares do mundo, não é isso? Nós estamos aqui, geralmente nós estamos procurando lá as músicas mais ouvidas no mundo e aí a gente vê a influência aí dos Estados Unidos na produção musical, no cinema, em outras questões todas aí
culturais, materiais, inclusive, não é isso? Aí, o planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político, tá bom? E aí, gente, vamos dar uma olhadinha aí, nós temos um convidado que vai falar para a gente um pouco sobre esse tema da nova ordem mundial. Fiquem atentos. Para explicar a nova ordem mundial, surgem 3 expressões. A primeira expressão, que pode ser designada para definir a nova ordem mundial, é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas, sim, o poderio econômico. Nesse plano, novas frentes surgiram para rivalizar com os Estados Unidos da América, a saber, o Japão e a União Europeia em um primeiro momento e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. A terceira expressão, mais consensual, é a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Ok, então, Curumim, muito obrigado pela explicação. Vocês entenderam aí, né, gente? Me chama muito a atenção o termo unimultipolaridade. Então, é um sistema único que é dividido aí, que é praticado por múltiplos lugares, não é isso? Então, nós temos aí uma vitória do capitalismo, né, sobre o socialismo. Isso ocorreu, é uma realidade mundial. Então, o capitalismo não é mais praticado somente pelos Estados Unidos, né, como era lá na época da bipolaridade. Então, ele é um motor que é praticado por várias frentes, né, e a gente vê aí ao redor do globo os blocos econômicos, por exemplo, como nós já vimos. Tudo bem? Bom, a aula foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê numa próxima aí. Até mais!